No Diário Oficial da União, do dia 23 de janeiro, tivemos a publicação da Instrução Normativa da Receita Federal 2306, alterando a Instrução Normativa 2305, que é aquela que dispõe sobre a redução linear dos benefícios fiscais. Alteração primeiramente aqui no artigo 14, alterando a redação para acréscimo em 10%, a redação anterior era acréscimo de 10%, e alterando integralmente a redação do artigo 15, na questão de que o acréscimo somente se aplica para a parcela da receita bruta que exceder 5 milhões de reais no ano. Aí ele detalha como tem que ser feito esse controle. Diferentemente da norma original, nesta instrução normativa fica expresso que o limite tem que ser distribuído proporcionalmente entre os trimestres do ano, entre os períodos de apuração trimestrais, e também aplicado proporcionalmente às receitas oferidas em cada atividade. E daí, obviamente, esse limite proporcional trimestral vai ser de R$ 1.250.000, verificado considerando a receita bruta do respectivo trimestre. No trimestre que ultrapassar o limite proporcional, aí sim aplica o percentual de presunção acrescido em 10%, sobre aquela parte da receita bruta que exceder esse limite. Ele diz aqui no parágrafo 4º que no trimestre em que a receita bruta for inferior ao limite proporcional, a diferença poderá ser considerada para fins de apuração do limite aplicável nos trimestres subsequentes do mesmo ano. E aqui sim, no parágrafo 5º, é que ele faz o detalhamento de como deve ser feito esse controle anual. No último trimestre é que terá que ser feito o controle para saber se o limite foi ultrapassado, se não foi ultrapassado e quanto que ele ultrapassa, prevendo hipóteses de deduzir os valores eventualmente recolhidos a mais no último trimestre ou, no final das contas, se tiver pago a mais o IRPJ e a contribuição social, pedir a restituição desses valores pagos. Então ele coloca aqui, por exemplo, a hipótese da receita bruta acumulada ser inferior ao limite anual, como deve ser tratado. A hipótese da receita bruta acumulada no ano for superior ao limite anual e a parcela excedente anual, a parcela excedente correspondente, for inferior ao somatório das parcelas excedentes nos trimestres anteriores, o que deve ser feito também, e a hipótese de a receita bruta acumulada no ano ser superior ao limite anual e a parcela excedente anual for superior ao somatório das parcelas excedentes nos trimestres anteriores, também o que deve ser feito. Aqui ele determina que se porventura os recálculos que ele menciona no parágrafo 5º for superior ao IR e à contribuição devidos apurados no último trimestre do ano calendário, onde é feita essa compensação, se for maior, a parcela excedente poderá ser objeto de pedido de restituição ou de compensação mediante solicitação do contribuinte na forma da legislação aplicável, PERDECOMP e tudo mais, incidindo inclusive Selic, juros Selic, para esse crédito. No caso de início ou encerramento de atividades no curso do ano calendário, o limite anual previsto deverá ser calculado proporcionalmente, considerando o número de trimestres efetivamente em atividade, multiplicado pelo limite proporcional previsto lá em cima no parágrafo 2º. Enfim, para consolidar a alteração, ele revoga os dois incisos anteriores do artigo 5º, que não faz mais sentido estarem lá, e esta normativa entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.